Poinvin de hoje está começando aqui na Essen Enoteca Decanter para levar vocês para mais uma viagem pela gastronomia italiana. Eu sempre abro esse programa dizendo que eu vou levar vocês de volta à Itália. Hoje eu vou levar vocês até a Itália, mas dentro do Brasil. Nós vamos até a cidade de São Paulo conhecer um mega mercado da culinária italiana, o Eataly. O Eataly acabou de abrir as suas portas na cidade de São Paulo, é a primeira unidade aqui na América Latina, é um grande mercado, um grande empório com tudo que há de melhor na culinária italiana. A gente pode ver ali dentro tanta coisa, queijos, frios, massas, carnes, peixes, hortifruti granjeiros, tem 7 restaurantes e tem uma coisa bacana, tem produto brasileiro junto. Então é um casamento do Brasil com a Itália, mais ou menos o que acontece dentro da cultura culinária brasileira. Os italianos têm uma influência muito forte na nossa cultura alimentar. Os imigrantes italianos povoaram aqui os estados do sul, ali do sudeste, e trouxeram muitas das suas receitas para enriquecer o cardápio e ajudar a formar o mega cardápio brasileiro. Resultado, nasceu aí uma cozinha ítalo-brasileira, uma cozinha do imigrante, uma cozinha que junta ingredientes brasileiros com receitas italianas. Hoje já é possível adquirir praticamente tudo que tem na Itália aqui no Brasil. Não digo os produtos frescos, uma trufa fresca, sem dúvida, é mais difícil. As conservas hoje já se tem aqui todas elas, a gente consegue muita coisa. Então é possível hoje compor pratos italianos com ingredientes italianos. E no Eataly a gente pode encontrar essa grande variedade de ingredientes, fazer uma culinária italiana bem bacana. Eu fiz uma visita ali, acabei comendo uma focaccia, eu gosto de pão, eu lido com pão, portanto a focaccia estava muito bacana e vou fazer isso no programa de hoje, vou fazer uma focaccia com algumas coberturas diferentes. Eu já fiz focaccia no Poinvin há muito tempo atrás. Vamos voltar a esse clássico, esse pão que é muito famoso ali, a focaccia genovese, que vai com um pouco de sal grosso e alecrim, mas se pode fazer com pesto. Na Ligúria se come também a focaccia com pesto, com mussarela de búfala, pode fazer com tomate, pode colocar tanta coisa em cima. Focaccia, prima da pizza, prima do pão, digamos aí que é uma coisa híbrida, você tem um pão com cobertura, não com a mesma quantidade de cobertura que tem uma pizza, mas com um pouco de cobertura que vai dar um pouco de sabor, um sabor diferente a esse pão. Vou fazer aqui com os 2, 3 recheios diferentes, você vai acompanhar. Eu já vou fazer a massa, porque a massa tem que descansar, massa de focaccia dá uma boa descansada, depois você mexe, põe no forno e assa. Portanto, vamos colocar mais pão no Poinvin, Poinvinho mais Poinvinho aí para o seu dia a dia, para você fazer as suas receitas em casa. A outra receita é de massa. Quem não gosta de uma massa, nós estamos no inverno, a massa cai muito bem no inverno. No programa passado eu fiz sopas, no programa de hoje vou fazer uma massa consumida em praticamente toda a Itália, o penne alla boscaiola, um penne com ingredientes do bosque, do campo. Essa receita, tradicionalmente, ela é feita com linguiça, leva um pouquinho de tomate, ela pode levar ervilhas, ela leva aí cogumelos, tem lugar que faz com alcachofra, ou seja, depende do que você tem disponível, do que você tem no seu caminho. É uma massa simples, mas muito gostosa. Você pode fazer ela sem nata, sem creme de leite, ou com nata e creme de leite, que dá um aveludado, dá um toque um pouco mais intenso, um pouco mais macio a ela. Eu vou fazer ela com um toque de nata, mais cremosa. O brasileiro gosta muito disso, né? Então a gente acaba tendo aí muito essa coisa do que o brasileiro gosta, juntando com as receitas típicas da Itália. Mas na Itália também se faz com nata, se faz o penne alla boscaiola com panna. Portanto, é um preparo gostoso. Então nós vamos fazer esses 2 pratos. Eu vou dar dicas de vinhos para acompanhar esses pratos. Você vai poder conhecer alguns vinhos italianos elaborados com uvas diferentes, uvas que não são muito comuns. Uma delas, a Foia Tonda, uma uva típica ali da região do Vêneto, lá do extremo norte do Vêneto, muito bacana. Tem uma outra uva ali da Campania, nós vamos falar hoje um pouco da Aglianico, uma uva típica ali daquela região abaixo do Lácio, portanto, onde foi a Enótria, onde os gregos plantaram uvas, fizeram vinhos. Então, uma região muito bacana. Antes de preparar a receita, eu vou mostrar um vinho para vocês. Fiz uma mágica, apareceu essa garrafa de vinho aqui, né? Eu estou mostrando para vocês aqui o vinheto Sauvignon Blanc 2014 da vinícola Pericó. Pericó é uma vinícola que fica ali no Vale do Pericó, na cidade de São Joaquim, ali no Planalto Catarinense. Uma vinícola nova, da nova fase do vinho catarinense, dessa fase do vinho, das altitudes catarinenses, das altitudes brasileiras. Esse vinheto é um vinho premiado.
Ele ganhou o Top 10 na Expo Vines deste ano, lá em São Paulo. Expo Vines, a maior feira de vinhos aqui da América Latina, que acontece todo ano no Brasil, e sempre tem ali uma eleição dos melhores da feira, feito por um júri bastante profissional. E, neste ano, o Pericó ganhou na categoria branco nacional. Esse vinheto foi premiado, portanto, um vinho que mostra suas qualidades não só aqui em Santa Catarina, mas também fora em eventos nacionais. Um vinho muito gostoso, refrescante, uma cor palha verdeal muito bonita, um nariz muito tropical, maracujá, tem uma nota cítrica aqui. A gente nota alguma coisa verde, lembrando um pouquinho de arruda, um pouco dessas ervas aromáticas, que é uma coisa típica aqui dos sauvignons, das altitudes de Santa Catarina. E em boca é um vinho muito fresco, muito agradável. Tem uma acidez muito importante, como tem todo o Sauvignon Blanc. Um prato que pode acompanhar muito bem saladas leves, queijos leves, pode acompanhar a comida do mar de maneira muito bacana, ostra, mexilhão. Ou seja, é um vinho bem bacana, um vinho que se você não conhece, deve provar, deve conhecer, que vale a pena. Pericó, um vinho das altitudes brasileiras. Bom, então eu vou começar a preparar a minha focaccia, você me acompanha, é bastante simples, vou deixar a massa levedar direitinho, vou explicar todo o passo a passo. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos até São Paulo visitar o Italy. Não sai da sua poltrona, tem coisa muito bacana no programa e você não pode perder. Vamos trabalhar comigo agora. Vamos lá. Para fazer a focaccia, você vai precisar de 250 gramas de farinha forte, 300 gramas de água morna, 15 gramas de fermento biológico fresco, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 colher de café de sal e 1 colher de sopa de açúcar refinado. Comece misturando o fermento com o açúcar e mexa até o fermento virar uma pasta. Em seguida, acrescente a água morna. Detalhe, não deixe a água aquecer muito, senão ela mata o fermento. Coloque a farinha aos poucos e com o auxílio de 1 colher, vá mexendo, começando a massa. Coloque o sal e misture bem. Coloque quase toda a farinha até que a massa ofereça resistência ao trabalho da colher. Nesse ponto, enfarinhe uma mesa ou um tabuleiro, transfira a massa para essa superfície e continue amassando, colocando mais farinha se for necessário. Lembre-se que é preciso fazer uma massa bem macia. Você vai amassar por cerca de 5 minutos. Faça uma bola, coloque numa vasilha e leve para descansar por um período de 1h30, 2 horas. Quando a massa tiver triplicado de volume, coloque a massa novamente sobre uma superfície. Divida a massa ao meio. Unte uma forma com azeite de oliva. Coloque a metade da massa nessa forma e estique com as mãos. Coloque mais um pouco de azeite de oliva sobre a superfície e leve o pão ao forno pré-aquecido a 200 graus. Deixe assar até a massa ficar corada. Se você quiser fazer focaccia coberta, retire a massa um pouco mais clara.